Olá, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou presidente da Dell EMC Brasil Commercial e para mim é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. E vocês vão entender por quê após eu contar duas histórias. A primeira começa em 1981, nas proximidades da cidade de Houston. Um garoto de 16 anos decide que ele precisa fazer algum dinheiro nas férias de verão do ensino médio. E ele descobre uma maneira fácil de fazer isso. Me desculpem os colegas aqui do jornal, mas ele descobre que a maneira fácil é vender assinatura de jornal. E logo que ele começou, ele descobriu que o maior êxito que ele tinha era vendendo assinatura para os casais novos, que estavam formando famílias, ou famílias que estavam vindo de outras cidades morar naquela cidade. E aí ele pensou, é lógico, isso faz todo sentido. Afinal, essas famílias estão se estabelecendo, vão precisar de TV a cabo, telefone e também assinaturas de jornal. E foi pesquisar sobre registros de casamento. E logo ele descobriu que esses registros eram públicos, que estavam nos cartórios de toda a cidade e que bastasse ele percorrer todos os cartórios, ele tinha um bom público-alvo para atacar. Já que na cidade de Houston, mesmo antes de casar, os casais precisavam notificar os cartórios que iriam se casar. Bom, se ele percorresse todos os cartórios, ele poderia ter, então, um bom público-alvo e aí fazer o trabalho de acessar todos esses casais. Mas isso tudo demandava o seu esforço, dinheiro, tempo, capacidade física e assim por diante, porque o jornal que ele estava trabalhando, obviamente, não bancava todo esse investimento. Bom, ele fez as contas e achou que valia o risco. Chamou alguns amigos e percorreram 16 cartórios em algumas vizinhanças e fez o levantamento. Com os dados em mãos, ele elaborou um e-mail direto, uma mala direta para todos aqueles casais e enviou as propostas de assinatura de jornal. Ao final da história, ele levantou uma boa grana, pagou os amigos, ficou com alguns milhares de dólares, e muito importante esse detalhe, ele voltou para a escola. De forma muito rudimentar, primária até, essa história conta alguns traços do empreendedor. Não todos, óbvio, mas alguns. Primeiro, ele encontra uma oportunidade de fazer algo de forma diferente que já vinha sendo feito, ou talvez uma forma nova de fazer algo completamente novo, que não é o caso aqui na nossa história. Usa intuição e conhecimento para rearranjar os recursos disponíveis que se adequem ao seu modelo de negócio, aquilo que ele tinha na cabeça. E tem apetite ao risco. Às vezes porque ele está no mercado, tem algum conhecimento, como o Eduardo falou, ele veio desse negócio de retail até da família, ou seja, ele não era um aventureiro, ele tinha o impulso do empreendedorismo, mas tinha um certo know-how. Muito bem. Agora a segunda história, 3 anos depois, ele está no primeiro ano de medicina, da Universidade do Texas, e aí ele se dedica a fazer um dos hobbies que ele mais gosta, desmontar as coisas para ver como funciona. Então, ele desmontou o próprio computador. Qual a surpresa? Aquilo que custava 2, 3 mil dólares na época, era feito de componentes que, somados todos, não davam mais de 500. Ele falou, opa, aqui tem uma oportunidade. Né? Se eu puder montar os computadores e vender num preço muito mais barato, eu vou vender para um monte de gente, porque tem um monte de gente que quer ter esse computador como eu. Né? Acreditava ele, o entusiasta, no caso, abastado, que podia pagar 2, 3 mil dólares para ter um computador naquela época. Bom, ele começou a comprar PCs usados e componentes de segunda mão, montar os computadores de acordo com as especificações que ele recebia dos seus clientes e começou a tocar um negócio de montar PC no dormitório da escola. Bom, os clientes pediam, olha, um tanto de memória, tanto de espaço em disco, ou mesmo um processador de uma determinada especificação, ou seja, ele montava e, além de tudo, sob encomenda. Um dia bateu na porta os pais dele, falando, olha, esse negócio aqui é uma loucura, você está na Universidade de Medicina, nós estamos pagando e você está brincando de montar e desmontar computador? E aí ele fez um acordo com os pais, falou, olha, a universidade permite que eu tire um semestre sabático, e eu não perco a vaga, vocês não precisam pagar nada. E o acordo é o seguinte, eu vou continuar nessa história aqui. Se der certo, eu continuo. Se der errado, eu volto para a universidade. Bom,
3 meses depois, e com $1.000, ele fundou a Dell. Em poucos meses depois, ele já faturava $180 mil. E, diferente da primeira história, ele nunca mais voltou para a escola. Em 88, abriu o capital e ficou conhecido no mundo dos negócios por ter criado o modelo direto e customização em massa. Mas o que é isso? Em essência, é atender diretamente os clientes e customizar o produto de acordo com as necessidades de cada cliente. Isso na década de 80, seria o equivalente a você ligar na GM e falar, eu quero comprar um Ômega. Para quem não lembra, talvez aqui muitos não saibam, Ômega. Era um Opala, assim, robusto. Mas ligar na GM e falar, olha, eu quero um Ômega, assim, com essa especificação, tal. Isso na década de 80. Em 92, ele foi nomeado o CEO mais jovem a entrar na lista do Fortune 500. E em 96, ele alcançou a cifra de $1 milhão de venda por dia no online, no site da Dell, porque ele já acreditava que ali ele poderia alcançar muito mais clientes usando já a web. Em 2013, fast forward, né, vamos dar um adianto aqui, 2013, ele achou que ele precisava mais liberdade para conduzir a estratégia da empresa, porque afinal ele tinha aberto o capital em 88. E aquela coisa de acionistas, tal, ele tirou $25 milhões do bolso, comprou todas as ações e fechou o capital da empresa, no maior buyout da história das empresas de capital aberto. E essa estratégia para a qual ele queria ter liberdade, passava por, em 2015, ir ao banco e pedir $40 bilhões emprestados para somar o montante de 67 bilhões necessários e, assim, comprar a MC, fechar o capital dela também e integrar no que hoje é conhecido como Dell Technologies, a empresa que foi formada um ano mais tarde, em 2016. Hoje, a Dell Technologies está presente em 180 países, tem mais de 140 mil colaboradores e fatura ao redor de $75 bilhões por ano. É o líder em dados anualizados, aqui no Brasil, inclusive, em infraestrutura de cloud, plataforma de virtualização, soluções de armazenamento e hiperconvergência, servidores e também PCs e notebooks. A gente costuma brincar hoje que até PC e notebook a gente vende também. Na Dell, a única coisa que se manteve contato nesses pouco mais de 30 anos de existência é o seu propósito, que é muito simples. Habilitar o progresso humano através do uso da tecnologia, democratizar o acesso da tecnologia e permitir que todos nós, o pequeno, médio e grande, tenham as mesmas chances. Mas espera um pouco, o que isso tem a ver com pequenas e médias empresas? Muito. Mas antes, vamos narrar um pouquinho da história de TI. Atualmente, são gastos no mundo corporativo aproximadamente $2,5 trilhões ao ano em TI. É isso, as empresas consomem isso. E não é um exagero dizer que quase 50 anos desse investimento crescendo, praticamente todos os anos, é praticamente todo voltado para a melhoria de eficiência operacional. E todo esse investimento dominado, governado pelas áreas de TI das empresas. Da mesma forma que as primeiras siderúrgicas foram se instalar próximo das empresas de fornecimento de eletricidade para obter uma vantagem competitiva, as grandes empresas também usaram a tecnologia como vantagem competitiva. Nesse caso, para fazer mais em menos tempo e mais barato. E isso tudo sem ter que tocar na estratégia. Não vamos nem falar de estratégia. Foram os anos da reengenharia, downsizing, outsourcing, supply chain management. No início, é óbvio, apenas as grandes empresas podiam arcar com esses investimentos, pois tem recurso e, sobretudo, escala. Mas, ao longo de 3 décadas, a tecnologia barateou muito. Basta lembrar que qualquer um dos smartphones que vocês carregam hoje tem muito mais capacidade de processamento do que os primeiros computadores. E infinitamente mais barato do que foram os primeiros computadores. Pois bem, com preços mais baixos, a tecnologia ficou mais acessível. E o resto da história você já conhece. Os computadores se disseminaram, se conectaram e causaram aquilo que os economistas chamam de efeito de rede. Quanto mais gente tem, maior é o benefício percebido por cada usuário. Se só você tivesse o celular, não ia valer muito, mas quando todo mundo tem celular, o seu valor percebido é muito maior.
a fronteira da eficiência operacional foi alcançada por todo mundo e deixou de ser um diferencial competitivo. Todo mundo tem hoje. Né? Hoje, a tecnologia dentro das empresas é para manter as luzes acesas. O Michael Porter chegou a dizer que eficiência operacional não era estratégia, e o Nicholas Carr disse que TI não importa, IT doesn't matter. Hoje, qualquer empresa pode usar, desde um simples serviço de e-mail, até o mais complexo ERP, passando por ferramentas de colaboração, Business Intelligence e CRM. Nesse momento histórico, a Dell teve um papel enorme, um protagonismo enorme. Seu modelo de negócio voltado para a geração de caixa de alta velocidade, aqui o Eduardo falou em geração de caixa, estava baseado em repassar os custos que vinham reduzindo dos componentes imediatamente ao preço dos produtos e, portanto, para os consumidores, fazendo com que a base de clientes crescesse a uma velocidade enorme, porque cada vez mais clientes tinham acesso àquela tecnologia. Esse ciclo, obviamente, fez aumentar o tamanho da pizza. E a Dell ainda puxou toda a indústria junto, porque quem não acompanhasse corria o risco de desaparecer, porque os produtos eram muito similares, afinal é tudo Intel Inside, né? De fato, alguns concorrentes sumiram, a Compaq, PC Company, Sony, Gateway, Toshiba, e eu posso passar o dia aqui citando empresas que já não existem mais. Mas as empresas e, posteriormente, os consumidores se beneficiaram muito desse acesso à tecnologia. Mas não foi somente através do modelo de negócios que a Dell vem promovendo o acesso à tecnologia. A Dell tem o empreendedorismo no seu DNA, basta a gente resgatar a história aqui do próprio Michael Dell. Isso está refletido no modelo de gestão da Dell, onde uma cultura muito transparente, de contato direto entre as pessoas, entre os seus clientes, fornecedores, e uma cultura meritocrática. Isso é muito importante. O Eduardo falava aqui em cultura, e a gente sabe quanto que a cultura pode destruir ou alavancar uma empresa. E também no desenho dos produtos e soluções. Quando a gente pensa um produto novo, a gente pensa no cliente do setor de pequenas e médias. Por quê? Porque esse é o cliente que busca inovações práticas, acessíveis e cujo benefício seja imediatamente concretizado. Esse cliente adota essas soluções que servem a seus propósitos, que não são tão complexos quanto o do cliente grande, e dispara uma geração de escala, porque são muitos clientes. A base de clientes pequenos e médios é enorme. E que, junto com o barateamento da tecnologia, vão permitindo que essa tecnologia vá se aperfeiçoando, até o ponto que ela serve, inclusive, para o grande, mas ela fica tão barata que ela também é acessível para o pequeno. É um ciclo fascinante de ver, e a gente tem muitas histórias hoje para contar a respeito disso. Vou contar uma. Na década de 80, nenhum grande banco pensaria em usar servidor com arquitetura x86 em produção. Hoje, não há nenhum grande banco que não tenha parte da sua produção rodando em x86. E cada vez mais estão buscando uma forma de se livrar dos pesados, caros e custosos mainframes. Agora, se você é um pequeno banco e começou na década passada, você nem pensou em risco mainframe. Você já foi direto para o x86. Mas, no princípio, apenas os pequenos negócios ou médios usavam o x86, porque ele não era performático, não tinha condição de rodar as cargas de trabalho das grandes empresas ou dos grandes bancos. Hoje, qualquer negócio pode comprar um tamanho qualquer de servidor com uma capacidade monumental e uma performance ainda maior a um custo ainda mais baixo, ou seja, todos têm acesso. Mas não fosse o pequeno e médio a criar aquela escala e demanda e fomentar o desenvolvimento, jamais aquela plataforma seria desenvolvida. Ou seja, essa é a estratégia. Foca no pequeno e médio, ajuda a desenvolver a tecnologia, tem uma base instalada e uma escala suficientemente boa para ajudar o desenvolvimento, alcança o grande, alcança o pequeno. Mas isso só não seria suficiente. A Dell reconhece que o setor de pequenas e médias é fundamental para a economia global. Tem estudos que dizem que são os pequenos e médios que têm o potencial de gerar 600 milhões de novos empregos em todo o mundo. No Brasil, representam 1/3 do PIB, 50% dos postos de trabalho, e de janeiro a agosto, enquanto as grandes estavam demitindo, as pequenas e médias estavam criando em torno de 300 mil vagas.
os empreendedores são fonte de inovação, porque eles buscam resolver problemas de forma criativa e sem amarração com o legado. Dessa forma, também, a Dell se engajou em diversas iniciativas para que as pequenas e médias tenham acesso à tecnologia, capital, formação, que sejam suportadas por políticas públicas adequadas. Em 2010, a Dell criou o Duem, um grupo, uma rede de mulheres empreendedoras em todo o mundo, que vem apoiando, através de investimento e também de aproximação e colaboração e apoio tecnológico, para que essas empreendedoras tenham êxito, inclusive aqui no Brasil. Em 2011, lançou a Dell Ventures, um braço para financiar a inovação em pequenos e médios empreendedores, em pequenas e médias empresas. Em 2011, adotou uma agenda própria de empreendedorismo, com um programa de residência interna de empreendedorismo, que define a nossa pauta de ações para os períodos seguintes. Em 2016, o próprio Michael Dell lançou um movimento global chamado Entrepreneurs Unite, que é parte do objetivo número 8 do Programa de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Esse programa tem 16 objetivos, o objetivo número 8 é um deles, voltado para a sustentação e desenvolvimento sustentável, e o Michael Dell capitaneia uma dessas ações com outros líderes globais. Em conjunto com essas lideranças, a Dell vem elaborando sugestões de políticas públicas para incorporar o empreendedorismo no currículo escolar. Aqui no Brasil, nós fazemos uma ação com a Junior Achievement para ensinar o empreendedorismo nas escolas públicas. Favorecer política de migração de talentos, um tema para lá de delicado nos dias atuais. Reduzir as barreiras tarifárias para a transição ou venda de produtos e serviços na área de tecnologia. Implementar medidas para facilitar a abertura e fechamento de empresas, soa familiar, não? E tornar a banda larga uma prioridade, uma política pública de primeira prioridade. Então, a Dell teve um papel crucial ao disseminar o acesso à tecnologia, muito bem, através do seu ímpeto empreendedor, fazendo com que grandes, pequenos e médios se igualassem na fronteira da eficiência e modernidade. E ainda trabalha no fronte das políticas públicas e ações afirmativas. Mas e agora? Qual que é a nova fronteira tecnológica a ser alcançada? É simples, todos vocês já devem saber intuitivamente, mas eu vou anunciá-la. É inovação. Mas não é uma inovação qualquer, a gente está falando da inovação digital. Um estudo com aproximadamente 200 empresas nacionais e estrangeiras atuando aqui no Brasil, em 18 distintos segmentos, demonstra que a maioria delas, com faturamento superior a $1 bilhão, vem investindo um percentual cada vez maior em pesquisa e desenvolvimento, um percentual da sua receita líquida. Esse é um estudo da PwC. Para 85% dessas empresas, a inovação está entre os 3 principais prioridades estratégicas, e para 20% delas é a principal prioridade estratégica. E o estudo ainda mostra que 40% desses investimentos são voltados para as inovações disruptivas, aquelas que transformam o modelo de negócio, e estão baseadas na tecnologia digital. Por que a inovação digital tomou a nossa agenda de assalto? Por que todo mundo fala de inovação digital? Para responder essa pergunta, é importante entender algumas características da inovação digital e o seu momento histórico. Sempre tem um contexto. Inúmeras empresas alcançaram seu sucesso e fama porque têm uma capacidade surpreendente de inovar. Amazon, Apple, Google, Facebook, Netflix, Tesla e assim por diante. Essas empresas criaram novos produtos, novas categorias de serviços e produtos digitais. Existem ainda inovações que estão esperando para serem apropriadas e que vão chacoalhar indústrias tradicionais, blockchain, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada. O que todos esses exemplos têm em comum é a sua natureza digital. E, comumente, a gente usa o termo virtual para condensar 2 características importantes, abstração e versatilidade. Sem a pretensão de ser acadêmico e usar aqui uma exposição super técnica, eu vou no coloquial e com algumas licenças poéticas aqui. Abstração é aquilo óbvio, não tem caráter concreto, como um conceito, uma ideia. E a tecnologia digital, em sendo abstrata, pode virtualmente servir a qualquer propósito, daí a sua versatilidade. Um produto ou serviço digital pode ser abstrato e versátil e pode rapidamente é o termo importante aqui,
evoluir e se transformar. O Mercado Livre, para citar um exemplo, usou a sua capacidade de programação, os programadores, as linguagens de programação, para lançar o Mercado Pago, o Mercado Envios. A Garmin combinou know-how em geolocalização com monitores de pulso de sinais vitais e criou uma solução para a prática esportiva. E, de quebra, ainda estendeu isso tudo com uma rede social onde você pode fazer o post do seu estado físico, da sua rotina de treinamento. O Spotify estendeu o serviço de streaming de música e incorporou um serviço de inteligência, que lê as minhas preferências musicais e todo dia me oferece uma playlist nova que se enquadra nas minhas preferências musicais. E é claro que essa versatilidade tem limites, mas tem gente que está buscando desafiá-las todos os dias. A gente já se deu conta do mundo digital à nossa volta, mas talvez ainda não estejamos totalmente conscientes do momento que estamos vivendo. É um momento de mudanças sem precedentes. É o chamado, um momento, o prenúncio da chamada quarta revolução industrial, que vai transformar a maneira em que trabalhamos, nos relacionamos e que vivemos. Se as eras industriais anteriores eram calcadas no vapor, na eletricidade, no carvão, no movimento mecânico, essa nova será baseada em dados, redefinindo o mundo dos negócios e reinventando o nosso futuro. É a economia digital se sobrepondo à economia industrial. Mas também promete um mundo melhor. Nós sempre acreditamos que a tecnologia certa pode ampliar o progresso humano, afinal, esse é o nosso propósito, eu falei anteriormente. E estamos apenas começando. A cada 5 anos, a largura de banda, a capacidade dos processadores e densidade de armazenamento aumenta em 10 vezes. Em 15, serão 1000 vezes os fatores multiplicados em todos esses elementos. Atualmente, o custo de incorporar alguma inteligência nos produtos e serviços tende a zero. E eles estão sendo embarcados em praticamente tudo que a gente conhece no mundo físico, nos carros, nas TVs, nas geladeiras, nos relógios, nos smartphones, máquinas e equipamentos. É a internet de todas as coisas. Já existem aproximadamente 8 bilhões de dispositivos conectados. Em 15 anos serão 200 bilhões. Qual carro de vocês que hoje não para na concessionária e eles conectam no computador antes de fazer o diagnóstico? Com toda essa capacidade, em 15 anos será possível decodificar um genoma em menos de 2 minutos ao custo de menos de $1. Imagine o impacto disso nas políticas públicas e na saúde pública e no bem-estar do cidadão. Em menos de 20 anos, o computador será capaz de operar na mesma velocidade que o cérebro humano, viabilizando totalmente o carro autônomo e a automação de diversas atividades que requerem habilidades cognitivas discretas e limitadas. Vão ser mudanças realmente incríveis, e nós chamamos isso de transformação digital. Talvez essa seja a oportunidade da nossa geração, e nós estamos vivendo esse momento histórico. Eu tenho 3 filhos, e 2 mais velhas já, e tinha uma época do meu trabalho que eu achava o trabalho boring, né? Você fala assim, poxa, trabalho na Dell, computador, tal. Hoje em dia eu sou hype em casa, hoje em dia eu sou cool, porque tudo está em torno do computador e da transformação digital. Ou seja, aqui vem uma chamada importante. Dada a sua abstração, versatilidade, potencial e praticamente barreira nenhuma de entrada, o meio digital é um domínio muito atrativo para a inovação. Por isso tomou a nossa agenda de assalto, porque qualquer um pode fazer, sem muito esforço, e transformar uma indústria toda, e vocês conhecem inúmeros exemplos, como eu também. No contexto histórico, é uma oportunidade única que vai de encontro à ambição de uma classe média emergente mundial que vê na inovação digital a oportunidade de alcançar o seu lugar ao sol, de ser o next Uber, de ser o próximo Tesla. E se traz muita oportunidade, também traz apreensão. Recentemente nós fizemos uma pesquisa com 4.000 CEOs e CIOs de diversas empresas, diversos portos em diversos países. E para medir o grau de adesão à transformação digital. Os resultados são de domínio público, mas eu vou citar alguns deles aqui. Interessantes. Quase metade acredita que podem estar obsoletos de 3 a 5 anos.
48% deles não souberam estimar como vai estar o setor em que eles atuam daqui a 3 ou 5 anos. E 78% dessas empresas entrevistadas consideram que as startups digitais são uma ameaça real para os seus negócios. Ou seja, isso é muito mais que apreensão. Isso é o que a gente jocosamente diz, é o pavor digital. Porque a gente sabe que esse futuro está chegando, e numa velocidade muito rápida. E não se importa se você, empresário, está preparado ou não. Mas nós, Dell, nos importamos, por isso que a gente está aqui. Você já tem um negócio, domina algum conhecimento dessa indústria em que atua, e assim tem uma posição incomparável a quem nem sequer pensou em entrar na sua indústria. Mas seria um tremendo erro subestimar os novos entrantes. Afinal, quando Michael Dell nasceu, o Bill Hewlett e o David Packard já tinham 52 anos e a HP já tinha 26. Então, a pergunta é, como se preparar? Eu não tenho a pretensão aqui de ensinar aonde e como inovar, mas sim eu tenho a pretensão de dividir com vocês quais são as nossas recomendações para que você, como empresa, se prepare para facilitar, para habilitar a inovação digital. E aqui vai metade do desafio. Qualquer empresa que quiser ser relevante no mundo digital vai ter que desenvolver um know-how de software, de aplicações. E aqui eu não me refiro às aplicações tradicionais de gestão corporativa. Estou falando de aplicações voltadas ao engajamento e insights. As empresas vão se envolver com seus clientes, provedores e colaboradores através de aplicações completamente novas, num mundo todo conectado, coletando em tempo real e usando dados em tempo real, e usando inteligência artificial para aperfeiçoar em tempo real também seus produtos e serviços, de forma contínua. Quem todo dia não recebe uma solicitação de atualização de apps? Porque ontem, ou nas horas anteriores, provavelmente a inteligência artificial coletou algumas informações e insights que possibilitaram a atualização daquele software. E aí que vai residir parte importante da sua vantagem competitiva, os algoritmos, os dados, o analytics em tempo real, para criar insights que, como eu disse, vão orientar o aperfeiçoamento de produtos e serviços e também a tomada de decisão. Muito bem, então já está claro que você precisa desenvolver a musculatura de aplicações. Mas o seu negócio está preparado para isso? Ou vai ser uma barreira? A sua TI está preparada? As aplicações emergentes requerem um ambiente muito diferente daquele para rodar o SAP. Elas são pensadas para rodar na nuvem, rodando em infraestrutura modular, padronizada e orquestrada por software. Mas, calma lá, não se iludam. As aplicações tradicionais não vão desaparecer. Ainda precisa emitir nota fiscal, ainda precisa fazer o fechamento dos livros e assim por diante. Esses dois mundos, o tradicional e o novo, vão ter que coexistir. A TI moderna tem que suportar os dois, o novo e o antigo. Por isso, as suas empresas têm que repensar a sua infra atual para buscar redução de custos na TI atual para financiar a nova, porque vão precisar das duas. Para isso, o primeiro passo é modernizar o data center, com uma infraestrutura que utilize scale-out, flash, virtualização, data center definido por software, hiperconvergência e cloud. O próximo passo é automatizar o data center, para que a área de TI seja um provedor de aplicações de gestão, across the board, para todas as organizações, o sistema de gestão, de produtividade, de gestão de pessoas e assim por diante, mas também a capacidade de entregar soluções específicas para cada unidade de negócio. Aparelhar a área de negócio com soluções de TI. E, finalmente, mudar a forma de operação, com uma estratégia de cloud, para entregar isso tudo de forma ágil, segura e transparente. Mas não se esqueça da sua força de trabalho, que somos nós, que somos parte responsável dessa transformação também. Porque nós estamos forçando as empresas a incorporar tendências que são, ao mesmo tempo, causa e efeito dessas mudanças. A mobilidade sem fronteira. Quem não mandou um e-mail hoje ou recebeu um e-mail daqui? O momento que não tem mais momento. A hora de trabalho é qualquer hora. A hora de falar com a família no WhatsApp é qualquer hora. E, sobretudo, o perfil geracional, os millennials, que é um desafio grande também.
O Eduardo falava aqui de cultura, sem dúvida nenhuma. Essa cultura da próxima geração também traz um desafio. Portanto, é imprescindível entregar tecnologias que proporcionem uma experiência para esses usuários que mescle prazer, inteligência e poder. Não basta entregar um computador, o computador precisa ser bacana, precisa ser cool, precisa ter ferramentas bacanas e precisa dar o poder. Eu quero trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo. E essa é apenas parte da equação. A outra parte é entregar ferramentas que realmente possibilitem que esses usuários criem novas formas de atender os seus clientes ou de gerar valor. Fazer assinatura de serviços no cloud que permitam eles criar insights através de analytics, que hoje está disponível. Você pode, no cloud, contratar um serviço de analytics e disponibilizar para os seus usuários, para que eles criem o valor. E, por fim, como se não bastasse, a gente precisa pensar na segurança, daquilo que vem se tornando um dos ativos mais importantes e mais vulneráveis, os dados. É necessário implementar soluções de segurança inteligentes que entendam a dinâmica do seu negócio, que usem a inteligência artificial para saber que o Luiz Fernando está aqui hoje, portanto, se eu mandar um e-mail daqui, faz sentido, mesmo que eu não esteja conectado na rede corporativa exatamente agora. Mas fazer isso tudo está longe de ser trivial. Você precisaria ser um expert em tecnologia. E francamente, até para nós que estamos na indústria, é difícil se manter atualizado com tudo. Portanto, ainda mais importante você escolher um parceiro tecnológico que entende o perfil e as suas necessidades e que esteja comprometido com inovações que não engessem a sua fluidez tecnológica, com soluções proprietárias ou fechadas. A Dell se propõe a ser esse parceiro, trazendo soluções de ponta a ponta, do PC ao servidor, passando por cloud, softwares de orquestração e até opções de financiamento, incorporando inovações práticas baseadas em tecnologias e arquiteturas abertas que oferecem alternativas para a sua jornada digital. A última coisa que você precisa estar engessado a essa altura do campeonato. Tudo isso com um único ponto de contato, direto, para aquisição, implementação, suporte e apoio na evolução da sua plataforma tecnológica. Por isso, conte conosco na sua transformação digital. E boa sorte! E antes de eu seguir adiante, e antes de eu passar para o próximo convidado, se vocês não entenderam nada do que falei, vocês vão ter a oportunidade agora de entender através do nosso próximo convidado, que é o Meirelles. Não é o ministro, mas é o humorista, muito embora os ministros e políticos venham disputando essa tarefa de nos trazer um humor a cada dia. Então, eu convido o Maurício Meirelles aqui do CQC. Obrigado, Maurício.